Conversas Corajosas de hoje recebe 3 mulheres que construíram uma marca admirada por milhares de pessoas. Mas mais do que falar sobre a La Vie Sport, eu quero falar sobre quem existe por trás dela. A gente costuma conhecer o resultado, ver a marca crescer, a comunidade se formar, o sucesso acontecer. Basta andar na rua e observar aquele sol na roupa das mulheres. Mas quase nunca conhecemos o caminho. E é justamente nele que a coragem ganha sentido. Hoje, eu quero entender o que ninguém vê. As dúvidas, os conflitos, as renúncias, os encontros, as transformações que cada uma viveu enquanto construía a marca e, ao mesmo tempo, se reconstruía. Porque, certamente, nenhuma empresa cresce sem que as pessoas que lideram também cresçam. Sejam muito bem-vindas, Beta, Fê e Mari, nessa conversa corajosa sobre essa transformação da marca e de vocês. Muito obrigada. Tá chorando? Não tô chorando, não. Isso é o briga. Está só começando. Na verdade, eu quero uma conversa emocionada mesmo, mas ainda não estou chorando, não. Como são 3 pessoas aqui conversando, quero que vocês fiquem muito à vontade para falar a forma que vocês querem, quem gosta de falar mais sobre um assunto. Mas eu acho que eu vou começar num conceito que todo mundo vai querer me contar, assim, contextualizar. Eu queria que vocês contextualizassem o que é a La Vie. Porque, eu vou deixar vocês falarem, senão eu vou antecipar. O que é a La Vie Sport, para se apresentar? Quer começar? A Fê começa sempre. A Fê começa sempre? Mais ou menos. A história da La Vie, porque ela é o início da La Vie. Não, mas pensando o que é a La Vie, né? A La Vie é uma marca de moda para mulheres corredoras, que nasceu para proporcionar uma liberdade transformadora, né? Esse conceito de liberdade, ele vai muito além da roupa. Vai também para a vida, né? Para os desafios, para te estimular a ir mais longe. As meninas vão falar mais sobre isso. Mas somos uma marca nativa digital, a gente vende principalmente através do nosso e-commerce. Mas você, perguntando assim, contextualizando, você não acha também que a La Vie é alguma coisa além das roupas? Com certeza. O que vocês acham, assim? O que é a La Vie? Aí a Fê já foi bem categórica, mas eu sinto mais coisas, assim, né? Com certeza. A La Vie, ela foi se transformando muito num estilo de vida, né? Numa fonte de inspiração para as mulheres. A liberdade que transforma, que a gente fala muito, ela não é só por causa da roupa. Ela é também por causa da roupa. Ela é através da roupa. Que é através do estímulo ao esporte, através de um estímulo a uma vida ativa, saudável, que a gente inspira mulheres ao autoconhecimento, a preservar o seu espaço, né? A gente tem na vida, né, o trabalho e a família e os filhos e, enfim, muitas questões que vão espremendo muito a gente. Então, a La Vie, eu acho que através da inspiração que a gente traz, abre esse espaço, né? A gente quer essa liberdade que transforma, vem dessa preservação do seu próprio espaço, né? Que fortalece a mulher para todos os outros papéis que ela tem na vida. Então, eu acho que ela abre espaço, conecta com ela mesma, né? E você só percebe durante o percurso, né? O quanto que ela está fazendo a transformação, né? Isso não só para as nossas clientes, mas acho que para a gente também, né? Eu acho que ela entrou na vida de todo mundo, e falando um pouco do percurso, né? No momento que a gente precisava conectar com algum propósito, né? A Fê, quando teve a ideia do produto, ele nasceu da verdade. Então, ela conectava por uma necessidade própria dela. Por que nasceu da verdade? Porque ela sentia a necessidade de uma roupa que fosse funcional, que fosse confortável, que tivesse estilo. Na época, que há 11 anos atrás, que é o tempo que tem a La Vie, talvez um pouquinho mais, né, que a gente falou hoje, não tinha esse tipo de produto. Então, ela desenhou. E aí, as pessoas em volta começaram a falar, cara, eu também preciso disso. E aí, começou. A Beta, quando procurou a Fê, ela estava num momento também de procura de um outro momento da vida dela, né? De conexão. E quando eu procurei a La Vie, foi total. Né? Eu tava com as crianças pequenas, eu não via meus filhos porque eu saía antes deles acordarem e voltava depois. Eu falei, cara, eu preciso me conectar. Então, acho que a La Vie, acho que ela acaba transferindo para as nossas peças, para a nossa comunicação, o que a gente precisou viver, que a gente achou a necessidade que a gente precisava naquele momento de transformação. Não, então, acho que é conexão, é transformação, é liberdade. Eu acho que tudo isso transfere para o que a gente vive, né? Para quem não sabe, a Mari é minha irmã. A gente não tem como fingir que não é, né? Porque existe uma certa intimidade. E eu tenho muito orgulho da marca e repito, quando eu passo na rua e vejo alguém correndo, eu aponto, eu olho, mostro para minha filha, eu mostro para alguma amiga.
E às vezes eu tô em algum lugar falando, minha irmã sabe? Então, é da marca da Lavi. É muito fácil falar da Lavi, sabe? Eu vou desafiar um pouco mais vocês, porque, de verdade, senão até parece que a gente está querendo fazer propaganda e não precisa. De verdade, não precisa. A gente fica com o corpo lindo, a gente fica confortável, a gente tem vontade de usar mesmo, né? E quem não conhece, dá um Google, dá um Google, entrega a idade, né? Dá um Google, né? Mas coloca no chat. Coloca no chat, né? Joga no Insta, né? TikTok, né? Estamos lá também. Né? Eu sei, eu não entrei na live de vocês, eu fico comentando tudo. Não sei ainda como curtir e não sei o que comentar. Eu fico, essa cor tá linda. Eu visto tamanho tal. Eu fico lá, já. Mas TikTok é super legal. Mas ainda talvez não seja muito pra minha idade. A sua, Mas é muito fácil, fácil, de verdade. Então, quem não conhecer, é só pesquisar. Mas eu queria ir além. O que eu percebo? Quando as pessoas usam Lavi, as pessoas querem contar que estão usando Lavi. E as pessoas querem contar, cara, usa Lavi. E aí, o que tem de vocês nela? O que tem da essência de vocês? Porque é uma experiência, eu tô afirmando isso, é uma experiência. O que você entende quando você cria? Porque você é designer, financeira. A gente se mistura se mistura, né? Eu acho que, apesar da gente ter... a gente sempre se complementou muito e sempre viu muito valor nisso. E sempre buscamos ter cada uma a sua... Usar como uma força o fato de sermos 3 sócias. Mas a gente se complementa muito. Né, em todas as áreas, assim, né? Oficialmente, eu toco a área de desenvolvimento de produto, criação de coleção e o marketing voltado pro branding. Eu tô à frente do marketing de influência, redes sociais e eventos. E também tô à frente das operações, atendimento e expedição. E eu fico com financeiro e administrativo, comercial e também cuido um pouquinho da parte de pessoas, né? Dentro dela. Mas o que você sente, assim, quando alguém olha lá e fala, essa é a Fê. Isso aqui é da Beta, isso aqui é da Mari, não tem jeito. Cara, eu acho que difícil, não tem muito isso, né? Porque eu acho que é o cuidado, né? Eu acho que a gente se complementa muito nesse sentido. A gente faz, assim, cada uma de nós tem, obviamente, né? É um indivíduo, claro, com as suas próprias características, mas eu acho que na Lavia a gente se mistura muito e se complementa muito. Então, assim, eu acho que a gente forma ali um todo, sabe? Uma unidade, digamos assim. Eu não consigo ver na Lavia algo que seja, assim, a cara da Mariana, ou a cara da Fernanda, ou a cara da Roberta, entendeu? Acho que é a cara da Lavi. Interessante. Então, isso significa que a relação de vocês conseguiu se formar de uma forma e transformar através da marca. Eu vejo que sim. Eu acho que a gente pensa parecido sobre a empresa em coisas que são muito fortes e muito relevantes. Por exemplo? Todas nós, na época, eu pensei na Lavi e criei essa ideia querendo que fosse uma empresa onde eu fosse feliz estando ali. Falou tudo, né? E aí a Beta olha para isso para ela também é uma verdade muito forte, né? A gente não quer só ter uma empresa, a gente não começou a Lavi porque a gente queria, eu quero ter um negócio gigantesco. A gente quer fazer uma coisa muito legal, a gente quer fazer uma coisa muito boa, muito bem feita, com muito capricho, com muito carinho. Com propósito. E eu acho que isso vai verdadeiro. Em algum momento nesse caminho vocês entenderam que poderia estar seguindo um pouquinho diferente ou não estava tão feliz e aí teve que voltar, recuar? Com certeza. Né? A resposta com certeza é que é a vida. A vida é isso. A vida não é um morango, né? Como diriam as crianças. Então é o rabo da lagartixa, né? Que a gente vai soltando e vai se renovando. Vai vindo o tempo diferente. todo. Mas existiram momentos... Dá pra contar alguma coisa assim que vocês conseguem? Eu acho que... A gente não ensaiou essa parte, mas dá pra... Não, tá tudo bem. A gente fala sobre isso. A gente fala muito que a gente se equilibra. Então, assim, em alguns momentos... Por isso que é muito bom sermos 3. Porque quando uma não tá tão feliz... E aí, porque a vida pessoal, ela influencia totalmente na empresa, né? A gente é o reflexo. É uma pessoa que tá ali. A outra acaba equilibrando e puxando, né? E há essa... A gente equaliza, sabe? Quando uma tá com um pouco mais de medo, a outra vai e encoraja, sabe? Então, mas tem alguma coisa pra contar? Vocês conseguem lembrar de A gente contou um pouco essa história hoje, assim, lembrando, né? A Fê lembrou muito da pandemia. Vou deixar ela contar, porque a história é dela, assim. A gente fala assim... Eu penso em várias. Então me conta um tempo. Acho que a pandemia foi um momento muito intenso, assim,
desse equilíbrio, né, que a gente busca, porque eu não trabalhava só com a Lavi, quando sou designer, trabalhava em agência de comunicação por muitos anos, já tinha um cargo muito legal, eu trabalhava muito, e logo que a gente começou a Lavi, eu estava grávida, engravidei, tive a Alice, e ela era muito bebezinha, eu comecei a trabalhar só com a Lavi de uma forma que não foi totalmente planejada, então foi... Vamos lá, vamos fazer, eu acredito muito nisso, vamos fazer esse negócio crescer, e a Beta também muito incentivando, e vamos e tal. E aí a gente foi seguindo o negócio, e em paralelo, você criar uma empresa do zero, você não consegue viver dessa empresa desde o início, né? A gente reinvestia muito, e apesar da Lavi sempre ser um negócio que cresceu, e sempre ser um negócio muito... lucrativo, né? Que dava resultado, a gente reinvestia para aumentar o estoque. E aí passamos por um momento que eu já estava trabalhando também como designer, em paralelo, né? Tinha a Lavi que trabalhava como designer. E quando veio a pandemia, a Lavi já estava crescendo. A gente estava no momento de estruturar a área de eventos, participar de muitos eventos de corrida. E aí veio a pandemia. E todos os eventos foram cancelados. Mariana estava em São Paulo. Em um evento. Em um evento, que foi um baita de um prejuízo. E aí, pra mim, foi aquilo assim, cara, e agora? É o medo. E agora? E aí, eu lembro da gente conversando e a Mari falando, Fê, cara, abre mais espaço pro designer. Abre mais espaço pro designer. A gente vai organizar, vai dar tudo certo. Vamos lá. Mas não vamos desistir da Lavi. Não vamos desistir. Abre esse espaço pra você seguir em frente com a Lavi. E foi isso que aconteceu. E aqui estamos. Acho que é isso, assim, sermos três fortalece a gente nesses momentos que a gente oscila, a gente não é só alegria e felicidade. Exatamente. Tem momentos difíceis, inclusive tem momentos difíceis dentro da própria empresa, assim, às vezes você tem uma equipe que tá com mais ruidosa, né, com mais problema, tem um problema de produção que você não previu, e tem um problema com o cliente que não era aquilo ali que você imaginava. Então, assim, apesar da gente imprimir todo o nosso cuidado em tudo que a gente faz e fazer tudo com muito carinho, com muito otimismo, com muita vontade, acontecem problemas. Então, assim, e aí podem ter, há dias que não são tão legais. fáceis. A gente não consegue manter essa leveza o tempo inteiro. Mas a gente para e pensa, peraí. Aí a gente tenta corrigir a rota, né? Peraí, tá, isso aqui tá acontecendo muito. Então tem alguma coisa que tá errada. Porque não é esse. É muito legal. Porque não é esse o propósito da nossa marca. Não é pra isso que a gente tá aqui. Então tem uma equipe que tá de tititi, cara, a gente vai ter que fortalecer nossa cultura, a gente vai ter que entender o que tá fazendo aquilo ali. Ou vai ter que tirar alguém que não tá mais em sintonia com o todo, né? Que tá ali, que não entendeu, que não tá mais feliz na nossa equipe. Isso já aconteceu algumas vezes. Cara, você é muito legal, foi muito legal ter você até aqui, mas tô percebendo que você não tá mais feliz. Talvez tenha encerrado o seu ciclo aqui. O que te faz feliz, né? Então, assim... É uma pergunta que a gente sempre volta, até nos momentos de aceleração também, né? A gente teve essa conversa muito recentemente, assim, pensando em novos patamares de crescimento, né? Em novos canais de venda. Queremos mesmo? O que queremos? Porque isso vai levar a gente para o equilíbrio que a gente busca ou não? Qual seria o melhor caminho, levando em conta esse alinhamento com o nosso propósito pessoal de vida, né? Então, assim, é uma coisa que está sempre ali... Não que esteja sempre na mesa e a gente esteja sempre muito feliz, mas ela tá sempre ali como referência pra nos guiar, sabe? Tipo... vocês me trouxeram materiais, assim, excelentes. Vamos ver se a minha mente consegue lembrar. Adorei. Primeiro que eu me conectei muito com a sua história quando você falou, eu tinha acabado de ter a Alice e aí eu tava só com a Lavi. Eu acredito fortemente que a maternidade, sem querer ser clichê, né? É uma potência que desperta na gente e existem forças... que só nós podemos saber, né? E eu tenho certeza... Eu escrevi meu livro no puerpério, minha filha tinha meses, eu escrevia de madrugada, e eu tenho certeza que essa força que a gente tem, que o mundo vai desafiando, ele vem da mulher, da maternidade, e eu acho que a Lavi tem essa energia, né? Quando vocês falam. Vocês sutilmente foram falando assim, porque... Meu filho... Com certeza. E aí é muito da mulher. Eu acho que esse assunto é um assunto interessante, dá um debate de horas, porque acho que o homem tem o seu papel importante também, né? Eu não estou levantando bandeira de só mulheres e tudo mais, mas existe uma força que é nossa, é uma história que é nossa,
e que eu consigo entender que foi muito natural entre vocês, né? Eu tive uma convidada aqui num dos episódios e um videozinho dela foi um vídeo que mais viralizou do que eu fiz, que ela falou, as mulheres se afiam. E eu falei, elas se desafiam? Não, as mulheres se afiam. Se vocês não viram, depois vocês assistem isso, porque ela fala assim, a mulher, ela vai e provoca. A gente não tem muito esse dedo, como é a melhor forma de falar. Vamos nos ajudar e vamos resolver. Então, o que eu vejo na dinâmica de vocês, eu até fiquei surpresa com a história, eu não imaginava que vocês fossem falar isso, também vocês iam contar, não teve um problema, a gente teve... E eu percebi que, assim, é uma afiando a outra mesmo, é uma desenvolvendo o potencial da outra. Então, eu acho que existe um poder muito forte da mulher dentro da marca, né? E aí, existe... Eu dei uma estudada, né? Quando eu comecei a preparar o roteiro para vocês, eu dei uma pesquisada, e tudo voltava para a potência da mulher. É impressionante isso, mesmo eu não querendo levar para esse lado, porque somos indivíduos independentes do gênero, né? Mas isso tudo levava muito da mulher. E aí eu pesquisei, esses dias eu estava estudando sobre... E eu gostei de uma fala, onde falava assim que o empoderamento feminino, a mulher vai se empoderar. E o que eu percebo da Lavi é que vocês não... O empoderar é quando você sai do nada, né? Você não tem nada e aí você precisa dar o poder para aquilo. E o que eu sinto da Lavi e desse conceito, que eu consegui fazer esse paralelo, é o seguinte, nós já temos o poder, a gente só precisa se transformar. E não trazer uma coisa nova para aquilo. E eu sinto isso muito da marca que vocês criaram. E aí eu acho que isso se transborda para vocês, quem vocês são, né? Mulheres fortes, mulheres que acreditam, e agora a outra apoia, essa potência. O que eu percebo também quando eu uso a roupa? Eu sempre estou confortável, eu sempre sei que eu estou bem, eu sempre sei que eu vou, que vai ser um bom exercício. E isso não é... Para fazer uma propaganda, vou repetir, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer propaganda aqui, eu tô falando de vocês, né? Vocês lembram de alguma história? Eu acho que deve ter algumas, né? Assim, das Live Lovers, né? Que falam, é isso? Que vocês conseguem ver, assim, as mulheres que não precisam se empoderar, as mulheres só precisam entender o seu próprio poder, né? Entender quem são. Vocês têm alguma história de alguma superação? Eu acredito que vocês tenham de vocês, mas tragam de alguém que usa, de alguém que deu esse relato. Porque é uma comunidade, vocês têm uma comunidade muito forte. Isso é lindo. E é verdadeira, né? Total. E é verdadeira, isso é lindo. Posso falar primeiro? Vou falar de uma que foi, assim, relativamente recente. A gente tem algumas histórias dos momentos de feira, de expo, mas depois vocês falam. O exemplo que me veio, assim, muito na cabeça foi um exemplo recente. Eu estava entrando em contato pessoalmente com nossas melhores clientes, porque eu queria enviar um presente especial para elas. Queria que elas provassem um modelo novo de top. Eu lembrei disso. A gente correndo, você falando. Eu falei, cara, eu preciso mandar para os nossos principais clientes esse modelo novo. Eu quero que elas conheçam em primeira mão. E aí, fiz lá, né, peguei quem eram os melhores clientes e mandei um WhatsApp para elas, falando, olha, eu queria mandar um top para vocês, mas queria que vocês... E aí, uma das pessoas que me respondeu é uma cliente que estava sempre marcando ali, ela via nos posts e tal. E ela estava meio sumida. Ela falou, nossa, cara... Que maravilhoso receber sua mensagem. Eu tô passando por um momento muito difícil. Ela tava doente. E ela não parava de comprar. Ela falou, eu nunca comprei tanto Lavi, porque eu tenho certeza que eu vou ficar curada. E saber que eu vou poder vestir a sua roupa de novo, pra voltar a correr, me dá forças pra isso. É o que eu acredito que... Essa ligação, então, fez mais sentido ainda. Fez mais sentido ainda. Ela falou que ela, apesar de não estar correndo naquele momento, ela não parava de comprar porque ela tinha certeza que ela ia ficar curada e ela queria ter bastante roupa nova. É o sinônimo do bem-estar mesmo, né? Ela conseguia entender que aquilo ali ia era a saúde dela, né? A saúde dela. Eu acho que não deixa de ter a ligação com o nosso conceito de liberdade. Vocês não fazem roupa. Vocês não fazem teve uma roupa, outra história. Não, a gente não faz roupa. A roupa é só um meio pra liberdade. Teve um caso também que já tem bastante tempo. Que a gente tava numa expo e uma moça chegou, uma cliente chegou, ela era sobrepeso. E ela falou, cara, meu sonho era emagrecer pra usar a roupa de vocês. Porque eu acho muito maravilhoso. Eu queria ter saúde, eu queria emagrecer pra poder caber na roupa de vocês. Porque assim, a gente vai até o GG, obviamente, mas ela era, não cabia, na verdade, né? Ela não cabia nela, a verdade era essa, né? Isso. E ela chorava, falando, olha, eu tô comprando minha primeira roupa, olha que coisa maravilhosa. Vocês me motivaram a querer ter mais saúde para conseguir ir mais longe, sabe? E
E isso é muito emocionante, porque não é só roupa. Não é só Definitivamente não é só. E eu acho que é isso que diferencia a gente de várias outras marcas, sabe? Não é só roupa. Muita alma. É muita alma. E é por isso que verdadeiro. vocês acabam se sentindo tão realizadas também. Porque vocês acabam fazendo um trabalho de ajuda às pessoas. Né? Vocês Sim. conseguem se enxergar dessa forma. Tem alguma outra história que você ia contar? Ah, tem. A gente pode Mas passar quer a tarde contar? inteira Quer contando. contar? Posso contar? Eu acho que é uma... a gente já ouviu de mais de uma pessoa, né? O quanto que se sentir bem, vestir uma roupa que valoriza o corpo, que cai bem no corpo feminino, permite que a pessoa passe a não usar uma camiseta por cima do top. Ir correr de short ou bermuda e top é uma liberdade. Tem muitas mulheres que não vão correr só de top porque sentem que tá apertando a cintura, que a gordurinha tá pulando. E por a gente fazer uma roupa que pensa sobre isso, que realmente veste Uma bem, consciência a pessoa do corpo se sente... até. Algumas pessoas já falaram isso pra gente. Eu nunca corri só de top. Eu sempre coloquei uma camiseta por cima, mas de lá vi o corpo. De lá vi o corpo porque eu me sinto bonita, eu me sinto bem comigo mesma. Isso tem um valor enorme. Vocês falaram, né? Eu quero trabalhar feliz, ela se sente bem, é a sensação de saúde, então é muito mais uma experiência. Sim. Né? Fala. E eu acho que isso, todo esse contexto, né, essa áurea que a gente tá contando aqui, faz com que as pessoas se sintam mesmo pertencendo a essa comunidade. Isso acontece muito, assim, de me contarem, né? Porque eu, claro, vou olhar e vou dar uma comentada nas pessoas. Mas as pessoas entre si fazem isso. Sim. Eu tenho pessoas... Você tá usando Lavínia? Tipo assim, gente, Tipo, a gente faz parte dessa seita aqui, É uma entendi. seita, exatamente. Tá toda certa. Tá toda certa. Eu chego na academia e falo, tá toda certa. Conexão não, como é que eu não consegui essa peça da conexão? Porque, aliás, né? Não se esgota, né? Vamos combinar. Antes eu fico, como é que eu consegui? Como eu consegui? Mas é isso. Vocês se sentem felizes e realizadas nesse projeto? Sim, eu me Isso sinto. total. Total. Com certeza. E sentem, mas tem muita coisa ainda pra fazer. Exatamente. Assim, eu Adoro. acho que Essa respirada eu gostei. de conte-me mais. Sim, mas conte-me mais. É muito desafiador, né? Assim, eu acho que apesar da gente saber que a gente tá num propósito muito verdadeiro e que aquilo realiza muito a gente, também tem muitos desafios. Tem caminhos que a gente vai não era por aqui, não era por aqui. E o crescimento também traz muitas dores. A gente passou por anos de crescimento muito acelerado, que fizeram a gente ter que olhar pra dentro. Peraí, calma, preciso organizar isso aqui não tá legal, preciso mudar esse sistema, preciso mudar aquele, preciso ampliar a equipe. Mas qual equipe? Como é que vai ser meu organograma? Não sei, peraí, calma aí. Mas não deu assim. Eu vou falar de vocês, não vou falar da marca, eu já entendi que com a marca tá tudo bem. Mas não deu assim uma ansiedade, um cansaço, uma exaustão. Não é possível. Uma exaustão. Sim. E aí, como é que vocês fazem? Eu Fala. penso muito nisso, assim, até a gente correu, né? Eu e o Roberto corremos agora a nossa primeira maratona. Conta. E pra mim, quando eu li a parte lá falando do egoísmo positivo, eu falei, eu tô precisando de egoísmo positivo. Mas é Porque lindo, isso, né? assim, você empreender é muita doação. É muita doação. Você está se doando pro seu próprio negócio, né? Você quer fazer aquilo ali crescer. Não tem fim. Então, não é um trabalho que você entrou ali, vai fazer aquilo ali e depois, beleza, você saiu. Você tem sempre mais coisas que você quer fazer, mais coisas que você quer realizar. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? A gente precisa parar, olhar pra trás e ver, cara, olha tudo que a gente já fez. Isso. Porque senão a gente fica entrando o tempo inteiro em que mais tem pra fazer. E depois da maratona, eu entrei numa exaustão completa, não só físico da corrida, mas mental também. E aí, eu fui muito nesse processo, assim, de calma, pausa, vamos diminuir o que é possível diminuir, deixa eu olhar aqui, né, realmente preciso uma fazer saturação tanta coisa. cognitiva mesmo, né? É muita informação, é muito exigida, né? Quando você está sendo muito exigida. Ao mesmo tempo que houve espaço também, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, de conseguir treinar para correr a maratona, porque isso é abrir espaço na vida, né? Sim. Você não corre uma maratona se você não treinar. E treina bastante. E treina bastante. E treina né? muito. Eu escuto até falar, né? Vamos correr uma maratona. E as pessoas acham que é só uma festa, né? Então, Botar o tênis e o que ir lá tem no de gente dia. que passa mal, não é isso? Muita Passa coisa. mal durante o treino ou durante se a lesiona. prova, se lesiona, porque tem toda uma dedicação, um critério ali para você seguir, né? Vocês dois correram a última maratona. E
que vocês têm de mensagem para passar disso, assim? Mesmo de ensinamento para quem está assistindo. E a gente não está falando somente da maratona, né? Mas da superação. É muito mais do que a maratona. Eu acho que não é sobre maratona. Acho que a maratona não é sobre maratona. Não é sobre corrida. A maratona não é sobre corrida, né? A maratona é sobre você ter um objetivo, claramente difícil, né? Não é qualquer objetivo, é um objetivo difícil, que num primeiro momento você pensa assim, caraca, é para poucos. É difícil chegar ali. Mas que você traça um plano e você vai, degrau a degrau, chegando, né? Caminhando na direção daquilo que você se propôs a fazer. Tem uma parte aqui que eu vou procurar para mim. Vai, fala. E para isso você precisa ter muita consistência, muita perseverança, muita resiliência. Você precisa aprender a respirar na dor, né? Porque assim, a corrida por si só, eu acho que ela já ensina isso, independente de maratona, tá? Porque é um esporte muito desconfortável. Respirar na dor. Porque a gente tem a tendência de quando sente algum desconforto, algo que é muito difícil, a gente quer se livrar daquilo, né? É isso. A gente não foi ensinado a falar, não, calma, tá tudo bem, eu vou sentir isso aqui e vai passar. E através desse... Às vezes nem calma, tá tudo bem. Opa, o que é isso aqui? Esse desconforto chegou... mas eu não quero me livrar dele a qualquer custo. Eu quero entender o que tá acontecendo, que processo é esse que tá acontecendo em mim, pra aonde eu vou chegar quando isso tudo passar. Então, eu acho que a maratona, ela tangibiliza muito isso. Né? Que a gente pode viver em diversas áreas da nossa vida, mas que naquilo ali a gente escolheu... E a gente falou, não, eu vou dar conta disso aqui. É muito transformador. E foi muito legal, porque no nosso processo, a gente teve o apoio uma da outra e de mais 3 mulheres que estavam no mesmo... Juntas. Também com mais de 40, também com filhos, também com suas vidas profissionais super desafiadoras. E ali, né? Persistindo naquele propósito. Foi amei muito a parte legal. Do respirando na dor, né? Mesmo respirando na dor, porque isso serve pra vida, né? A vida, vocês estão falando de felicidade, que Deus, que funciona tudo muito bem, que vocês estão super bem, mas a vida tem muitos desafios. Muitos desafios. Empreender tem muitos desafios. Tem muitos desafios, mas eu tô trazendo até pra Fê pessoa, sabe? CPF, assim, a vida não é fácil. Não. Certamente, ontem teve alguma notícia desagradável. Hoje de manhã, alguém dessa mesa se aborreceu com alguma coisa, né? E a gente tem que aprender. É por isso que vocês conseguem sorrir e falar dessa felicidade, falar com tanta beleza, assim, da marca e de quem vocês são, né? Falando de vocês. Certamente vocês têm uma maturidade emocional que talvez vocês não estejam nem vendo, né? E pra vocês esteja sendo natural. Mas é legal você falar isso, porque assim, a gente tava conversando antes de entrar aqui, né, cara? São 11 anos de marca. São 11 anos. Né? Cara, a gente obviamente não era a mesma pessoa. Cara, 11 anos. Olha, eu tava com as crianças pequenas, a Fê tava com a Alice... Bebê, eu não tinha ela não tinha nem filho. Primeiro Alice tava na barriga. Eu não conseguia. Olha, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai chegar? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai liderar? Cara... É muita mudança, assim. E eu acho que o amadurecimento vem dessa construção mesmo, diária e do entendimento. Cara, tá tudo bem. Nem tudo vai ser como a gente queria que fosse. Mas no final do dia, cara, tá tudo certo. Porque é assim que tinha que... Essa é a minha frase, tá tudo certo. Porque no final do dia é assim que tinha que ter sido. A gente vai aprender. Não quer dizer que a gente vai ficar sentado na cadeira. Tá tudo certo, deu tudo errado, tá tudo certo, não é, né? Não, mas assim, não adianta, já passou. O que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? De forma diferente. Já foi, já passou. Foi até uma coisa que a gente falou um pouquinho ontem, levemente, no carro, assim. Porque é isso, né? As coisas que a gente não tem controle, a gente não tem controle, elas vão continuar acontecendo. Mas é uma escolha nossa, o respirar... ser feliz, falar, não, peraí, calma, não tô legal, o que eu faço pra melhorar? É uma escolha, né, diante de tudo que acontece. Pessoalmente, profissionalmente, em todos os aspectos, né, e faz parte desse processo de amadurecimento. Sim. A gente trazer pra gente a responsabilidade da felicidade. É isso. Ah, não, mas eu não consigo ser feliz porque também, olha só, ele... Não, mas certamente havia resultado da união de vocês 3. Com certeza. Certamente. Com certeza. Essa tranquilidade, essa maturidade, essa de vocês contarem a trajetória de vocês, sorrindo, orgulhosas, né? E eu acho que eu te complemento, sim, porque foi uma coisa que me ocorreu agora, tá? Juro por Deus. Mas é isso, a gente vive tão... que coisa boa. Você não faz. Vai, fala. Não, porque assim, é uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas de infância, né? Que elas transformam muito a minha vida e colorem a minha existência. Porque
Não tenho dúvida de que elas me influenciaram muito ao longo do meu crescimento. Mas, assim, a gente tendo esses espaços de conversa, cara, porra, vocês transformaram se a Roberta mudou. Ai, fiquei com vontade de chorar. Se a Roberta de 11 anos atrás não é mais a mesma, né? Se eu pude crescer e me transformar, não tem a menor dúvida de que vocês duas, claro, e a nossa Lavi, né, tem um papel fundamental nisso. Assim, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi com vocês, através da nossa empresa. Com certeza. Com certeza. Eu já pensei sobre isso em vários momentos, assim. Momentos bons e momentos difíceis da vida também, né? O quanto que é bom. Quanto que é bom, né? O estar junto, o nosso trabalho junto, né? O que a gente vê vindo ali das nossas clientes, o que a gente vê acontecendo dentro da empresa. Não tinha como ser diferente com essa união de vocês, sabe? Porque quando eu vou conversando com as pessoas sobre a vida, eu escuto isso que você fala, teve um momento que ficou difícil, até quando vocês contam difícil, vocês sorriem, né? E eu acho que isso é pra vida. Pra vida, assim. Certamente o encontro de vocês é um encontro especial. Vocês podem ter certeza disso. A gente fala isso, é um encontro que tinha que ser, e a Lavi é um presente que vocês transbordam pro mundo. Com certeza. E aí, eu peguei aqui meus óculos para ler. Uma vídeo de 11 anos tinha que ser esse aqui, gente. Vamos botar aqui. Mas tá tudo junto. Tá tudo em casa. Você tá falando, né? Quando a gente começa a fazer a corrida, parece muito difícil, mas depois que a gente consegue, tudo... enfim, vai fazendo... E aí, eu tenho um capítulo do livro que eu falo expansão de habilidade. Vou ler só a primeira parte que eu acho que tem a ver, né? É possível perceber que tomar decisões fica cada vez menos duro quando entendemos que, com a repetição, vamos conquistando uma expansão de habilidade sobre nós mesmos. Essa expansão pode ser colocada na caixa da ordem das atividades orgânicas, que conquistamos de acordo com a coragem vencida no tempo. Então, é isso. Hoje, vocês são transformados por tudo que vocês foram fazendo, e é a expansão. O que vocês têm hoje é o que vocês sonharam. Aí, Beta, o que você falou? Qual a sua palavra? Eu falei que a minha palavra desse ano é expandir. Expansão. Eu falei expandir, não. Era expansão de... eu gosto desse termo, expansão de habilidade. Porque, assim, o paladar não retrocede. Eu sempre falo isso, paladar não retrocede. Você conheceu aquilo, você não recua. E o cérebro... isso é maravilhoso. E o cérebro é algo incrível, porque ele cabe tudo. Ele é elástico, ele é neuroplástico, neuroplástico, né? Errado. A neuroplasticidade. Então, assim, ele cabe. Você pode... conhecimento não ocupa espaço. Eu tinha uma professora que falava isso. Quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo. Não cabe na minha cabeça. Não cabe na bolsa, não cabe no armário, mas na cabeça cabe tudo. É só uma questão de você saber cuidar do seu cérebro. E quem vocês eram há 11 anos atrás e quem vocês são hoje. Com certeza. E olha o que vocês vão ser, vocês seguindo esse caminho, no modelo de pensamento que vocês seguem, a forma que vocês conduzem. Eu não imaginava que o caminho fosse, que a nossa conversa fosse seguir esse caminho, tá? Porque eu pensei, até na introdução eu falei, as dificuldades, as dúvidas, né? E eu tô entendendo que vocês foram se permitindo mesmo se preencher disso e transbordar, né? E sem romantizar, né? Porque eu acho que sem romantizar, assim, né? Existem as dificuldades, né? A gente, até fazendo de novo paralelo com a maratona, né? Às vezes você tá ali, treinou, tá tudo planejado, vai acontecer desse jeito. Não vai acontecer desse jeito, vai acontecer tudo diferente. E você vai lidar com aquilo ali, né? Isso acontece vida, né? na vida, acontece na maratona, acontece em tantas coisas que a gente se planeja, né? E quer que tenha o controle. O planejamento absoluto. desse podcast, que ia ser de manhã, acabou ficando Foi cedo da tarde. maravilhoso, foi O roteiro, ótimo. que eu já pulei algumas perguntas, porque a gente acabou pensando em outras coisas. Mas isso é a maturidade emocional da gente saber ir conduzindo de acordo com o que a gente sabe, né? Eu pensei nos meus estudos, quando eu pensei em falar com vocês, vocês não são quem são, porque vocês decidiram ser assim, né? Não é. Olha, eu me construí assim, né? Estudando um pouquinho a infância é muito importante. Eu poderia falar da Alice, do João, da Maitê, do Tomás e do Davi. Porque a maternidade é algo muito lindo, que emociona, e falo da Luísa também, que aí vem dar um nozinho na garganta e se transforma a gente de uma forma exponencial, né? Mas a gente
Então, vamos incluir aqui no grupo das 4. Tá? A gente é o que é porque construíram a gente antes. Sem dúvida. E a construção não é a construção mais fácil, não é a construção perfeita, mas a gente é porque construíram a gente. E vocês constroem pelo que vocês foram construídos, com certeza. Eu trouxe... tá no meu celular. Eu trouxe... tá ali, Júlia. Eu fiz uma cola que eu quero ler. Um pedestal. Só para contextualizar. Por favor. Porque... Você acha que eu sou assim por quê? Mentira. Você foi construído nós não tivemos, nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas o seu pai não é o mesmo pai que o meu, a sua mãe não é a mesma mãe que a minha. Que são pessoas diferentes. Davi, e nós não temos mesmo. A gente tem só uma menina, né? Mas... E nós, apesar da curta diferença de idade, assim, né? A gente é muito diferente. E no fundo, a gente é muito parecido, né? A gente é muito parecida porque a gente carrega construções parecidas, mas nós somos únicos. E nossos pais, né? A diferença dos seus filhos é a mesma praticamente. Menor, né? Acho que a Mari comentou isso uma vez. 4 meses. Mas a Roberta de um não é a Roberta de outro. Você estava falando disso no almoço, Tava. Né? É impressionante isso. E aí eu peguei essa cola aqui pra ler, porque primeiro eu tava tentando gravar, mas descobri que a minha cabeça não consegue gravar mais nada, né? Não sei porquê. Não sei. Eu não tô entendendo, mas de repente, né? O brinco caiu e a cabeça falhou. Mas vamos lá. Não caiu mais, tá? Só pra você ver. Tá bom. A parentalidade é um dos maiores exercícios de responsabilidade humana. Não porque existem pais perfeitos, mas porque cada interação cotidiana ajuda a moldar o cérebro, a forma de sentir e a maneira como uma criança aprenderá a se relacionar consigo mesma e com o mundo. Cuidar de uma criança é, em muitos aspectos, participar da construção do adulto que ele se tornará. Pai e mãe não necessariamente é pai e mãe. É a figura materna, é a figura paterna. Cada um tem a sua formação e cada um tem as suas emoções, né? Tem as fotos. E aí eu trouxe aqui uma foto para você. Vou fazer a pergunta antes ou faço a pergunta depois? Não sei, vou chorar antes ou depois, não sei. Não precisa, nem não precisa? chorar. Eu quero saber assim, olhando essas fotos aqui, cada uma tem a sua história, né? Gente! Eu já chorei, tá? Eu chorei com a de vocês, né? Certamente vocês são o que são por causa disso aqui, né? Os filhos de vocês são por causa disso aqui. Você tava aqui, você tinha que estar aqui também. Eu tava cortadinha porque eu não queria entrar na sua história. Eu tava mas na você foto. é minha história. Eu sei, mas eu só quis falar, né? Você arrumou isso, garota? Deixa eu ver a sua. Eu tenho certeza. Desde 15 anos, ó. Né? Eu falei, vocês... Deixar vocês... Não, vou deixar eu errada. Eu tava lembrando dessa festa. É muito parecida com essa. Eu tava lembrando dessa festa de 15 anos com o João. Falei, filho, você precisa fazer uma festa de 15 anos, porque você vai se arrepender. Não importa a comemoração, mas você precisa comemorar. Eu tava lembrando, foi um churrascão que eu fiz. Eu tenho outras fotos, depois eu te mando, porque eu não ia fazer várias, tá? Isso é lindo, né? Nossa. Você parece muito sua mãe, né? Impressionante. Eu recebi a seguinte informação. Você é apaixonado pela sua avó, não é isso? Não é isso? Não é essa informação? Essa é uma Cecília. Porque você é apaixonado pela sua avó. Foi essa informação que eu recebi. Na verdade, eu sou muito sortuda, assim. Porque eu tive avô e avó, por parte de pai. Maravilhosos, presentes na minha vida até 40 anos. E avó, por parte de mãe também, que tá viva até hoje. Meu avô faleceu quando eu tinha 5 anos, mas também foi muito marcante na minha vida. Então, assim, que presente, que coisa maravilhosa que é... Essa construção, né? Ter, além de pai e mãe, né? Muito presente, muito maravilhosos, ter ainda... Certamente a Fê que tá aqui na minha frente, que traz para Lavi toda essa felicidade que você usou várias vezes. Depois você vai ver a gravação, você usou a palavra felicidade várias vezes. Certamente a Alice também recebe isso de você, é porque veio lá de trás. Tem né? uma frase da minha avó, de vovó Cecília, que ela fala muito, que ela fala do é preciso saber viver. E eu acho que ela é muito reflexo disso. Ela, né, consegue construir a vida dela ali, né, sabendo viver e... Ele é um barato mesmo. Ela anda de motinho elétrica. Ela é demais. Ela é demais. É isso. Isso é a Lavi, tá vendo?
Vocês concordam que isso é uma Sim, vida? com certeza. Quer falar, Mari? Mas eu não posso olhar muito, não, senão eu choro também. Não, na verdade, desde que a gente fez o negócio de planejamento estratégico, que a gente fez um planejamento estratégico, que ele pergunta por quê. Como é que foi a pergunta? Por que a gente. Quem nós somos por algum motivo? Como é que era mesmo? O que nos motiva, né? Qual que é a nossa principal motivação na vida? Assim? O que na nos vida, move? né? E naquele momento. Não, na verdade, motivo. E naquele momento. O que você faz? O que você faz? Eu acho que foi isso. Naquele momento eu pensei muito nos nossos pais. Eu vou falar nossos, porque são nossos, né? Porque eu falei, cara, eu fiquei lembrando, cara, o quanto eles se esforçaram, sabe? Cara, é bizarro, assim. Cara, meu pai perdeu o pai dele com 11 anos. E foi vender cafezinho, cara. Pô, e olha que legal que ele construiu. E ele sempre foi muito firme. E minha mãe, né? Que fala assim, o que eu vou deixar pra vocês é educação, cara. É cuidar bem das pessoas. É ter amor pelas pessoas. E isso eu me vejo. Isso é Lavi. Isso é Lavi. Isso é muito você. Porque assim, eu cara, vou se você não cuidar... Eu vou acrescentar que meu pai falava, eu quero fazer bem, eu quero contribuir para as pessoas. E a frase que ele falava, e que eu falei no dia do enterro dele, cara, é amemos, amemos, amemos. Isso é verdadeiro, cara. Não pode ser falso, sabe? É você querer de fato o bem do outro. Porque o outro só vai... De forma correta, de forma honesta. É isso. Se não tá, por isso eu falo, se não tá bom, cara, é melhor que essa pessoa saia, porque ela tá infeliz. Isso não é honesto, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando, cara, hoje eu acho que eu me construo... Acho não, com certeza. Eu tô aqui porque eles me fizeram estar aqui e talvez por uma forma de gratidão, sabe? A forma como eu sou hoje, eu acho que é uma forma de gratidão do que eles me entregaram. Cara, foi muito esforço. Foi. Muito esforço dos dois, né? E a entrega da minha mãe. A entrega, sabe? Então, eu acho que é muito por eles. Obviamente, pelos meus filhos, por mim. Mas é isso, eu acho que é a continuidade desse amor. Que talvez meu pai não tenha tido tanto. Eu falo, minha mãe teve, com certeza, assim. Com certeza, pela história que eu lembro, né? Mas o meu pai conseguiu transformar uma dor... Isso. Em amor. Né? E isso eu acho que é o maior legado que ele deixou pra gente. E minha mãe hoje, minha mãe tá tudo bem. O tá tudo bem, ela é minha mãe. A minha filha fala isso, sabe disso? Ela fala, mas é verdadeiro, não é que é verdadeiro, sabe? Não é clichê. De fato, eu acredito que tá tudo bem. E que se aconteceu desse jeito é porque tinha que acontecer e eu vou partir daqui pra frente. O que eu vou fazer de diferente, sabe? E eu acho que isso pauta muito e talvez é por isso que eu cara, eu tenho certeza que eu tô na Lavi porque eu quero estar na Lavi, sabe? É muito feliz, é muito verdadeiro. E no dia também que eu não quiser estar, cara, vocês sabem. Cara, eu me mudei de terapia americana em uma semana, porque não tava tudo bem, né? E vocês me apoiaram muito nisso, falando de apoio, né? Então, voltando aqui pros meus pais, eu acho que eu tô aqui muito por gratidão a eles. Eu construí esse caminho de forma inconsciente, exatamente, né? Mas eu falei isso porque eu pensei nesse dia aí que tive que pensar. Eu não tinha essa consciência. Mas sem dúvida, cara, eu acho que é o legado do amor e é isso que eu quero deixar para as crianças, cara, não importa. Cara, tem que ter amor ao outro, tem que ter cuidado com o outro, tem que ter atenção, tem que ser verdadeiro e não pode se ferir e nem ferir o outro, sabe? Então, e aí olhando pra Lavi, eu acho que isso é muito reflexo disso tudo, sabe? Muito reflexo, muito. Consegui me segurar um pouco. Porque quando eu choro eu fico muito feia. Nada, fica lindo. É emoção. Mas entende a Lavi? Sim, total. Fiquei muito emocionada quando eu li a foto dos meus pais, porque quando eu li lá porque sim, né? Porque sim. E porque quando eu li ali o roteiro, né, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tenho, tá? É meu, assim, enxergar as coisas pra trás e aprofundar. Entender as raízes, eu tenho esse... Não sei, de alguma maneira eu fui ficando mais... mais objetivo ali. E olhando pra essa foto, assim, me vieram duas coisas que não foi o que me veio antes disso. Vai. Eles foram pais muito jovens, né? Muito jovens. E, no entanto, eles me deram sempre uma família estruturada, que não é fácil, né? Quando você tá ali muito jovenzinho. Muito amor sempre. E por várias questões que aconteceram, né? Perdi a minha avó, a mãe da minha mãe, muito cedo também, de uma forma muito... Foi trágico. Isso mudou muito a dinâmica da minha família, né? Então, desde muito cedo, eu não queria ter trabalho pra minha mãe. Eu queria ser boa, queria... Olha que legal. Queria
fazer o certo, né? Não queria dar não queria ser um problema. Dela, né? E nem do meu pai, né? Então, eu acho que eu fui me moldando muito nesse lugar de acertar, de fazer o certo, de ser boa, de contribuir pra ele, de estar junto ali. Quando minha irmã nasceu 10 anos depois, eu também continuei nesse papel, né? De estar ali somando pra minha família e tudo mais. Então, acho que esse contexto ali de familiar me tornou essa pessoa que sempre correu muito atrás das coisas, que sempre fez dar certo, que sempre foi responsável. Isso é muito bom, né? É muito bom. Como tudo na vida tem os seus ônus também, Sim, claro. Mas eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido isso e sempre com muito amor, né? E eu acho que o meu pai... uma coisa que, olhando pra essa foto, assim, eu vejo nele até hoje, é que ele passou por várias situações na vida dele, mas ele nunca deixou de sorrir. Nunca deixou, nunca deixou. Ao mesmo tempo que ele, às vezes, ficava nervoso e tal, mas ele sempre foi muito leve. Sempre disse que estava tudo bem. Ele nunca se entregou, sabe? As situações, por mais difíceis que elas fossem, e foram várias situações muito difíceis. Sim, porque a vida é isso, Ele né? sempre teve alegria nos olhos, brilho nos olhos, sempre teve alto astral, né? E muita humildade também. Meu pai sempre foi uma pessoa que teve muita humildade, assim. Se ele precisasse se levantar, quantas vezes fossem, ele ia se levantar, sabe? Independente. Ele não ia ficar ali, ele ia se levantar. E eu acho que o legado da responsabilidade, do amor, da alegria, né, da autorresponsabilidade, sem dúvida, eles imprimiram em mim, assim. Vocês aqui acabaram, eu não treinei isso, mas cheguei a uma conclusão aqui, que vocês acabaram de descrever a Lavi ao ver as suas fotos. Olha... Vocês contaram a história o tempo inteiro, com muita alegria, com muito amor, muita responsabilidade. Vocês demonstraram aqui uma certa segurança que nem todo mundo tem essa Familiar, história familiar de segurança, e vocês demonstraram. Claro que todas as famílias têm algum pilar que não vai muito bem e aí compensa em outro. Não vamos romantizar também a estrutura familiar, né? Mas certamente o encontro de vocês três, com essa construção tão sólida que vocês têm de amor, de verdade, de bons sentimentos, eles fizeram Com certeza. a Lavi acontecer. Então, a Lavi não é roupa, né? É sobre... Eu detesto essa frase, é sobre. Mas funciona bem. Mas assim, a Lavi é o que vocês transbordam para as pessoas se sentirem fazendo sentido naquilo. E aí une muito com o meu trabalho, né? Que eu insisto em dizer, a gente tem que pertencer. Onde a gente não cabe, a gente tem que sair. Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida. E as pessoas que usam Lavi e a comunidade que se olha e fala, tá de Lavi, a gente está cabendo, né? É sobre caber, sobre pertencer, que é uma mania, né, que a gente acaba sendo influenciado, mas é sobre pertencer, sobre caber, e é esse o legado que vocês estão construindo, pessoas se sentindo bem, felizes, satisfeitas e pertencendo à história delas, né? Poderia fazer qualquer outro encerramento, mas eu acho que esse é o suficiente para a gente ter pensado aqui quem somos, porque fazemos, e quem ela vê, né? E para onde iremos, né? E para onde iremos. Vida longa para Vida Lavi. longa. Viva a Lavi! Viva a Lavi! Viva a Lavi!